Brown, todo mundo sabe, estamos passando por uma situação atípica de pandemia mundial devido à contaminação do coronavírus. Entre outras medidas recomendadas pela OMS está o período de quarentena ou isolamento social, que é fundamental para evitar a proliferação do vírus e o contato de pessoas doentes. Devido a essas medidas, muitos shows, palestras, festivais, entre outros eventos públicos ou até privados, foram cancelados ou adiados. Para falar mais sobre isso, conversamos agora com o especialista em Direito do Consumidor e ex-secretário nacional do Consumidor, doutor Arthur Rolo. Doutor, bom dia, obrigada por conversar com a gente. Bom dia, é um prazer falar com os amigos da Jovem Pan. Obrigada, prazer é todo nosso. Doutor, todo mundo que comprou convite antes do período para eventos cancelados ou adiados agora por causa da pandemia tem o direito de receber o dinheiro de volta, mesmo que isso dê um trabalho para conseguir? Tem sim direito a receber o dinheiro de volta e para resolver essa questão o governo federal ele baixou a medida provisória 948 de 8 de abril de 2020. Essa medida provisória estabelece que quem quiser pode optar entre o crédito, pode optar pelo evento remarcado e pode optar também pelo dinheiro de volta. As empresas, a gente tem visto, têm mandado comunicados para os consumidores, não dando essa possibilidade de ter o dinheiro de volta. Estão falando que o consumidor ou ele remarca, ele admite a possibilidade do novo evento remarcado ou ele fica com o crédito, e esse crédito é para ser usado 12 meses depois da pandemia. Tem consumidor que não quer, tem consumidor que quer receber o dinheiro de volta e tem esse direito consagrado pela própria medida provisória. Pois é, né, doutor? Então tem que ser uma opção, mas nunca uma obrigação. A empresa não pode se negar a devolver o dinheiro. Ela pode oferecer essa opção da troca por um outro ingresso, mas, repito, sempre como uma opção, né? Então, Vitor, é uma opção do consumidor, só que o problema é que as empresas estão informando parcialmente o consumidor. Estão falando, olha, se você quiser eu te dou o ingresso para o novo evento. Já estão remarcando agora evento para grande, de mais de 50 mil pessoas, para dezembro. Será que em dezembro esses eventos já poderão ser realizados? Tudo indica que esses eventos com grande número de pessoas demorarão mais tempo para poder ser realizados. Já estão remarcando para dezembro, tem consumidor que está aceitando, mas aqueles consumidores que não aceitam não dão para eles a opção de receber o dinheiro de volta, estão dando a opção de ter um crédito. E tem consumidor que está precisando de dinheiro agora, não pode esperar esses 12 meses. Essa pandemia, ela afetou empresas, mas afetou também consumidores. Devolver esse dinheiro em 12 meses é algo absurdo. As empresas têm que entrar em entendimento até para fidelizar os seus consumidores e devolver esse dinheiro para quem quiser o dinheiro de volta antes de 12 meses. É o mínimo razoável. Justo, né? Doutor, já pode começar a cobrar essas empresas? Tem que esperar o período da pandemia passar? Se a empresa ficar muito resistente em dar um posicionamento ou realmente a devolver o dinheiro em espécie, como a pessoa quiser, o consumidor, e o quanto antes, qual o próximo passo que essa pessoa, o consumidor, deve procurar? Bom, outra indicação que está nessa medida provisória 948 é de que os consumidores têm que reclamar em 90 dias a partir da publicação, que foi dia 8 de abril de 2020. Então, o consumidor tem que reclamar, só que tem empresa que não está disponibilizando canal de atendimento para consumidor. Tem empresa que está fechada, empresa que está em home office, mas não responde e-mail, não atende telefone. Então, o que o consumidor deve fazer? Formalizar essa reclamação, tentar os telefones de contato da empresa, se não conseguir, tentar e-mails de contato, se não conseguir, tem aquele site oficial de reclamação da Secretaria Nacional do Consumidor, que é o www.consumidor.gov.br. Enfim, tem que reclamar e pedir para a empresa dar uma solução alternativa, e aqueles que quiserem
o ingresso de volta, porque estão com medo, tem gente que está com medo de ir nesses eventos aí já remarcados para dezembro, tem direito de receber o dinheiro de volta, óbvio que não vai devolver o dinheiro de todo mundo ao mesmo tempo, senão a empresa quebra, mas a empresa tem que estabelecer um cronograma e um plano de devolução desse dinheiro. Não dá para ela ficar com o dinheiro 12 meses e ainda devolver esse dinheiro em crédito para o consumidor sem correção monetária, como estabelece a medida provisória. E uma curiosidade, doutor, no caso das pessoas que compraram meia entrada, que agora têm direito a meia entrada, mas que no futuro podem não ter, por exemplo, um estudante que vá concluir a graduação dele ou o colégio, agora na metade do ano, por exemplo, comprou um ingresso agora, sendo que ele ainda tem o benefício da meia entrada, mas dependendo da data em que for realizado o evento, ele já não será mais estudante propriamente dito. Então ele não teria o benefício da meia entrada. Como fica essa situação? A empresa pode cobrar essa diferença, cobrar lá na frente que seja pago o ingresso integral ou fica mantido o benefício da meia entrada? Como fica? Bom, Vitor, o que a medida provisória 948 estabelece é que se ele tem um ingresso para um show de uma temporada, ele vai manter o ingresso para o show da mesma temporada. O ingresso, se é VIP, vai continuar sendo VIP. Então, ele vai ter direito ao ingresso exatamente igual ao que ele pagou. Então, se ele tem o direito à meia entrada hoje, ele vai ficar com o crédito do ingresso de meia entrada, ele tem que poder utilizar esse ingresso de meia entrada daqui a 12 meses. Agora, eu tenho certeza que essa pergunta que você formulou vai gerar problema, porque a interpretação da empresa, a tendência é que não seja essa, embora seja possível interpretar dessa forma a partir da medida provisória. Só que a medida provisória, por exemplo, ela fala que você tem o direito ao mesmo ingresso dali a 12 meses, então se é meia entrada, você tem o direito ao ingresso da meia entrada, ainda que você, nesse meio tempo, tenha perdido esse direito, porque isso é um motivo de força maior, não é algo que o consumidor planejou. Em relação aos promotores de eventos privados, doutor, ou seja, empresas que organizam, por exemplo, casamentos, festas de aniversário, festas de debutante, como fica quando há o cancelamento desse tipo de evento, né? Porque agora haveria uma série de eventos programados que foram remarcados, né? E como ficam os direitos da pessoa que havia contratado um plano desse, um serviço desses, e as prestações podem ser prorrogadas, tem alguma mudança, a pessoa pode deixar de pagar, tem alguma política especial em relação a isso? Bom, se a pessoa ainda está pagando e já sabe de antemão que o evento não vai ser realizado, ela comunica à empresa que vai deixar de realizar os pagamentos, porque a empresa também não vai conseguir cumprir a parte dela, que é realizar o evento. Comunicando a empresa, chegando num entendimento com a empresa, é possível sim interromper os pagamentos. E é importante pensar nessa alternativa, porque tem empresa, infelizmente, que não vai sobreviver a essa crise. O que a gente adverte é que não pode pura e simplesmente parar de pagar. Procura a empresa, tenta um acordo com a empresa, e se não conseguir um acordo com a empresa, é possível notificar essa empresa falando: olha, você não vai poder cumprir a sua parte do contrato, eu vou parar de realizar os pagamentos, porque se um não tem condição de cumprir a parte dele, o outro também pode deixar de cumprir. É um evento, como a gente falou, de força maior, que afeta o contrato, então tem causa para deixar de pagar, mas avisa a empresa antes, conversa com a empresa. Perfeito. Agora, doutor, mesmo com a medida provisória, com o auxílio do PROCON, com tentativa de negociação consumidor-empresa diretamente, o senhor prevê lá na frente, daqui a pouco, passado o pico da pandemia aqui no nosso país, muitos processos jurídicos com relação a essas situações podem acabar saindo mais caras do que um ingresso, talvez? O que acontece em relação a esses ingressos que não são de um valor tão alto, embora tenha gente que compre 10 ingressos, 15 ingressos, eu já vi casos assim, para essas situações de menor valor é possível procurar
o juizado especial que não tem custas judiciais e não tem que pagar advogado. Mas a recomendação que a gente dá é entrar em um acordo com a empresa. Sem dúvida nenhuma, a gente fala na terceira onda, que é a onda dos processos judiciais. Os processos judiciais já vêm aumentando, problemas aí trabalhistas com funcionários, está tendo muito caso de divórcio, está tendo uma série de conflitos que, infelizmente, acabam indo parar no judiciário. Então, a gente recomenda, nesses casos, que o consumidor chegue num acordo com a empresa, porque um acordo é sempre melhor do que um processo judicial, até porque o processo judicial demora, a empresa pode quebrar no meio do caminho, é melhor receber uma parte do dinheiro de volta agora do que ficar com esse dinheiro todo preso aí durante um processo judicial. Certíssimo. Muito obrigada pelos esclarecimentos. A gente conversou com o Dr. Arthur Rollo, especialista em Direito do Consumidor e ex-secretário nacional do Consumidor. Doutor, obrigada mais uma vez, valeu mesmo e boa terça-feira. Eu que agradeço, um bom dia e uma boa semana para vocês. Valeu para todos nós.